If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Então, assim, na verdade, gente, é uma estratégia muito rápida, né? E é muito eficiente. Muito eficiente. Então, assim, eu já tive relatos de várias pessoas falando assim: nossa, ô Mafê, eu animo até mudar alguma coisa do meu plano, da minha dieta, mas não tira meu shot não, porque eu tô me sentindo outra pessoa. Por que a pessoa fala que tá se sentindo outra pessoa? Porque como ele modula as suas respostas ali ruins, de toxina, de inflamação, de estresse das suas células, a pessoa se sente melhor. É como se ela estivesse dando uma ajuda para a célula dela. Então, assim, é uma estratégia muito rápida, gente. Por mais que você fale ali, ah, minha manhã é muito corrida, mas um shot não vai gastar ali nem 2, 3 minutos do seu tempo. E vale muito pela resposta que você vai colocar no seu corpo ao longo do dia. Então ele vai ter uma ação muito eficaz, de uma forma muito simples, inclusive são estratégias que a gente considera estratégias econômicas, porque é um shot, você vai precisar do limão, e normalmente os compostos que a gente escolhe são compostos também, que não são muito caros, então é uma estratégia muito boa. E aí, porque as pessoas perguntam por que ele consegue gerar esse benefício, e ele gera exatamente pelo que eu estava explicando. A gente tem nesses compostos, então eu vou pegar um exemplo. Vamos fazer um shot com gengibre. Então a gente vai pegar uma colher de chá de gengibre em pó, ou a gente vai ralar uma colher de chá do gengibre, do rizoma, da raiz, e você vai colocar ali naquele limão espremido. Você vai espremer o limão e colocar uma colher de chá de gengibre. No gengibre a gente tem uma substância que chama gingerol, que é o composto ativo. Por isso que a gente fala, é um concentrado de ativos. Então o gingerol é o composto ativo do gengibre. Quando a gente tem esse composto ativo, ele tem a capacidade de, quando ele chega lá no nosso corpo, de mandar ali uma sinalização para genes específicos para controlarem a nossa resposta inflamatória, para controlar ali a nossa exacerbação da resposta imunológica, por exemplo, para quem tem doença autoimune e precisa muito controlar a resposta inflamatória. Então é através do composto mesmo, então na cúrcuma, por exemplo, a gente vai ter a curcumina, né? Então a gente vai ter compostos específicos dos ingredientes que a gente escolhe, e esses compostos vão lá na nossa célula, lá no nosso gene, estimula ali, que a gente chama de fatores de transcrição, estimulam substâncias específicas e genes específicos para que eles façam todo esse controle. Nós somos uma máquina, a gente tem um monte de gente, de coisinhas ali trabalhando pra gente. A gente consegue modular tudo isso através modular a genética através da alimentação, justamente mandando esses sinalizadores. É como se eu desse um sinalizador, ele vai lá no seu gene e fala, ó, nós vamos fazer isso, nós vamos expressar uma enzima que controla o processo inflamatório de uma forma equilibrada. Ó, nós vamos expressar genes da detoxificação. Então a gente precisa ter esses sinais. E quem faz isso são os alimentos, a natureza, não necessariamente os medicamentos, tá? E quais as vantagens de tomar um shot? Então, começar o dia, né, com essas respostas mais voltadas para controlar o processo inflamatório e também já melhorar o seu processo digestivo. Então, quando a gente faz esse shot com essa base ácida, então, o que eu perguntei no início do vídeo? Se o shot vai causar algum mal para o meu estômago, né? Então, muitas pessoas ficam com medo porque quando a gente fala, ó, vamos espremer um limão ou meio limão e vamos acrescentar ali uma colher de chá de gengibre. As pessoas ficam com medo porque vai pensar, pô, eu vou colocar um limão puro no estômago, isso vai machucar meu estômago. Ou eu vou ter muita dor no estômago. E, na verdade, gente, a acidez do nosso estômago, ela é maior do que a acidez das frutas, tá? Dos cítricos. E o que a gente vai fazer quando a gente toma uma base ácida, a gente está tomando um shot pequenininho, é um limão, meio limão espremido. Nós não estamos tomando um saco de limão espremido. Quando a gente toma essa quantidade pequena de limão, a gente vai estimular a nossa produção de suco gástrico e hoje em dia, não se enganem, as pessoas estão com muita hipocloridria, que é baixa produção de suco gástrico, por inúmeros motivos, tá? Pela nossa alimentação, pelo nosso estresse, pelo uso de medicamentos. Então, raras são as pessoas que têm hipercloridria, então são pessoas que vão ter dor mesmo quando toma o shot, tá? E aí, essas pessoas, eu vou explicar a diferença,
Mas normalmente a gente tem baixa produção de suco gástrico. E aí, quando a gente toma essa base, esse shot, a gente estimula a nossa produção de suco gástrico e a gente também estimula a nossa produção e secreção dos sais biliares, dos nossos ácidos biliares, que são fundamentais para a nossa digestão de proteína e gordura. Então, além desse processo todo inflamatório, a gente vai ter um benefício muito grande no nosso sistema digestivo e também na nossa microbiota intestinal. Porque para cuidar da flora intestinal, da microbiota intestinal, a gente começa desde o estômago, da boca, do estômago, e não só dar um probiótico, por exemplo, para melhorar a sua flora, tá? Então vai ter esses dois benefícios aí. E aí as pessoas falam, né? Ah, mas beleza, eu não tenho tempo, eu não tô conseguindo tomar esse shot, eu não gostei, eu achei o gosto muito forte. O que acontece se eu não fizer o shot, né? Se você não fizer o shot, você, né, não é obrigado, gente. São sugestões, estratégias que a gente propõe ali para melhorar a nossa saúde de uma forma natural, de uma forma prática, né? Se você não consegue ou não quer fazer, você pode estimular também o seu processo digestivo de outra forma, mas a sua digestão ela pode ficar ali dificultada ao longo do dia, principalmente se você já está ali com queixas de sistema digestivo mais inflamado, muitos gases, muita distensão, dor abdominal, azia, refluxo, que normalmente acontecem por causa dessa hipocloridria, né, e não por causa da hipercloridria. Então você pode ali atrapalhar um pouco o seu processo digestivo, mas existem outras formas, como por exemplo um chá digestivo também. Você pode acordar, fazer todas as rotinas diárias que eu ensino, e aí você pode tomar um chá digestivo se você não se der bem com o shot, né? Claro que não é uma estratégia obrigatória, mas é uma estratégia muito efetiva e para quem consegue ou tem disponibilidade, se sente bem, vale a pena fazer o shotzinho e aí até pode tomar o chá depois. E aí essa questão que me perguntaram muito, por que não fazer para quem tem úlcera ou gastrite? Então você pode ter gastrite por dois motivos, né? Foi o que eu falei que está acontecendo muito e as pessoas às vezes acham que vão ter excesso de acidez ali e vai fazer mal. Você pode ter uma gastrite por baixa de acidez estomacal, que é quando você não consegue ajudar ali seu processo digestivo, porque o suco gástrico, gente, ele começa a nossa digestão, ele começa na boca, né, nas enzimas digestivas, que a gente tem nas nossas papilas gustativas aqui, na mastigação, mas a próxima etapa ali é no estômago. Então, quando a gente não tem suco gástrico, a gente começa já a dificultar a digestão, principalmente de proteína e gordura. E a gente muda o pH também, né, do nosso estômago, porque a gente está ali com pouca acidez, e isso aumenta o risco para a gente ter H. pylori, para a gente ter bactérias, né, no nosso intestino, que são ruins. Então a gente precisa estimular essa acidez. Mas a gente pode ter uma gastrite por baixa de acidez, e aí esse estômago está com muita dificuldade de digerir, e a gastrite, às vezes, ela vem acompanhada também de questões, né, mais relacionadas a estresse, a nervosismo, tanto que as pessoas me falam muito, elas já colocam lá, você tem algum problema de saúde? Gastrite nervosa. Então a gente tem o eixo intestino-cérebro, que pega todo o sistema digestivo, e a gente pode ter ali uma gastrite, também por questões ali, né, do nosso humor, da nossa ansiedade, do nosso momento de vida. Mas se você tem uma gastrite por baixa produção de suco gástrico, ou seja, você se sente empazinado, tem dor de estômago quando come alguma coisa mais pesada, isso é sinal de que você não está produzindo suco gástrico. Então o shot vai te ajudar. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.